Nós podemos também analisar a relação de posição entre duas circunferências e especificamente a distância entre essas duas circunferências, especificamente entre o centro dessas duas circunferências. Então, no primeiro caso, nós temos duas circunferências onde não existem pontos em comum, ou seja, zero pontos em comum. Então, o que é que nós temos? Uma primeira possibilidade, que vou chamar aqui de A, é uma circunferência maior, cujo centro seja este, e uma outra circunferência menor, cujo centro também seja este. Neste caso, se o centro faz parte tanto desta circunferência quanto é o centro dessa, a distância entre as duas circunferências será exatamente igual a zero. Já numa segunda possibilidade, nós temos novamente uma circunferência, e neste caso este aqui é o centro dessa circunferência, e eu tenho uma outra circunferência, só que neste caso o centro desta circunferência é este. Qual a distância entre essas duas circunferências? Bom, a distância dessas duas circunferências será menor do que o raio de um menos o raio da segunda. Já a terceira possibilidade é nós termos uma circunferência cujo centro seja esta e uma outra circunferência cujo centro seja este. Qual a distância? Qual a distância entre essas duas circunferências? Bom, se isso aqui é o raio, deixa eu botar de amarelo também, né? Se esse aqui é o raio da circunferência 2 e esta aqui é o raio da circunferência 1, com certeza a distância entre essas duas circunferências será maior que a soma desses dois raios. Porque se eu somar esse raio com este, ainda assim não vai me dar distância, pois eu tenho esse espaço ainda separando essas duas circunferências. Nesse caso aqui não. Nesse caso, se eu tenho que o raio desta circunferência, deixa eu fazer aqui, que o raio dessa circunferência é esta é R1, e em azul é R2, que é o raio da menor, a distância entre elas com certeza vai ser menor do que a diferença entre a maior e a menor. Como segundo caso, nós temos a possibilidade de termos duas circunferências com um ponto em comum. E nesse caso temos duas possibilidades. A primeira é termos duas circunferências com exatamente um ponto em comum entre as duas, uma tocando a outra. Esta seria o centro da primeira e esta seria o centro da segunda. E eu quero calcular a distância entre as duas circunferências. Fica claro que a distância vai ser exatamente igual a R1 mais R2. Uma segunda possibilidade é nós termos uma circunferência maior com o centro e uma circunferência dentro da primeira
mas tocando. E aqui temos o centro da segunda. Nesse caso, se aqui eu tenho o raio da primeira circunferência, aqui o raio da segunda, e eu quero encontrar a distância entre esses dois centros, eu terei que a distância será igual a R1 menos R2. Por fim, nós temos um terceiro caso, que é o caso de dois pontos comuns. E nesse caso nós temos duas circunferências secantes. Nós temos a primeira com este centro e nós temos a segunda com este centro. Qual a distância entre as duas circunferências? Se eu tenho que aqui é R1 e eu tenho que aqui é R2, eu posso afirmar que a distância entre essas duas circunferências será menor do que a diferença entre os raios, maior que a diferença entre os raios e menor do que a soma desses dois raios.